Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Campeonato Feminino de Bolão une equipes da região. Vereadores defendem ações em favor das mulheres. Projeto que dá desconto no IPTU para quem reciclar o lixo doméstico recebe parecer favorável nas comissões permanentes. Hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2016. O TVL Notícias está começando. Já é lei a alteração aprovada pela Câmara no Código Municipal do Meio Ambiente. Agora, a espécie da árvore figueira é imune ao corte e só pode ser cortada com autorização do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas que para isso tem que haver uma avaliação do impacto de vizinhança em audiência pública. O projeto de lei apresentado pelo vereador Ivan Nats e com assinatura de todos os vereadores foi aprovado pelo plenário da Câmara e agora também já sancionado pelo prefeito. Vamos ver os destaques do trabalho das comissões permanentes. Na reunião dos vereadores integrantes das comissões de Educação, Transportes e Agricultura, foram analisados 4 projetos de lei e emenda. As propostas receberam parecer favorável. Destaque para o projeto de lei que autoriza a concessão de desconto no pagamento do IPTU aos contribuintes proprietários de imóveis que realizam a reciclagem do lixo doméstico. É um projeto que merece um debate adequado nessa casa, nesse parlamento, no plenário, com a participação da sociedade e da comunidade. O projeto do vereador Adriano Pereira procura dar desconto no IPTU a todos aqueles que provoquem em sua casa, sua residência, no seu condomínio, ações de reciclagem do lixo doméstico. O lixo é um tema atual, um tema preocupante, que gera inúmeros custos ao município e também ao cidadão que paga lá na conta de água a taxa relativa ao lixo. Então o debate precisa ser feito e o IPTU é uma forma de incentivar para que possa ser reciclado o lixo, que é uma prática comum nos países desenvolvidos, em Blumenau também, mas ela precisa ser intensificada, precisa ser melhorada, precisa ser qualificada. Então é importante debate, vamos avaliar a constitucionalidade ou não, mas é importante debate, importante projeto apresentado que procura garantir através do debate os descontos a quem promover de forma adequada a reciclagem de lixo no município de Blumenau. Os vereadores também deram parecer favorável à emenda ao projeto de lei que determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no município. Mesmo com o parecer favorável das comissões, Oldemar Becker, vice-presidente da Comissão de Agricultura, adiantou que em plenário vai votar contrário ao projeto. Como está ali, por exemplo, os estacionamentos, eles estão cobrando 15 minutos, ou assim, estão cobrando R$2, ou 30 minutos, R$2 os 30 minutos. E se vir um estacionamento fracionado, de 10 em 10 minutos, vai acontecer o quê? Os proprietários de estacionamento vão aumentar automaticamente a taxa de estacionamento. Porque eles não têm como eles deixar um carro entrar no pátio dele gratuito, sem cobrar nada. Eles têm os impostos, têm os IPTU, têm seus funcionários e têm a responsabilidade. A responsabilidade com quem entra lá dentro, a responsabilidade com seus clientes. Alguém entra lá, estaciona o carro, fica 10 minutos, mas vai lá no cantinho e amassa um carro de alguém. Quem vai ter que pagar? O dono do estacionamento. Ele é responsável por isso. Então, dessa forma, não tem como fracionar esse estacionamento. Ou fica como está, ou do contrário, eu tive pegando a opinião dos proprietários, eles vão aumentar a taxa para poder recuperar essa perda que eles vão ter. O Instituto Gene promove na próxima semana um evento chamado de Inova Gene, que vai ser um circuito de palestras inovadoras aqui em Blumenau. A primeira delas vai ser na terça-feira, dia 7, no Teatro Carlos Gomes, com a empreendedora Bel Pesce, eleita aqui no Brasil uma das 100 pessoas mais influentes e uma das 30 jovens mais promissoras do país. Ingressos e mais informações pelo telefone ou no e-mail do Instituto Gene que aparecem aí no seu vídeo. E você vai ver depois do intervalo. Campeonato Feminino de Bolão une equipes da região. Vereadores defendem ações em favor das mulheres. Não sai daí, o TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Segue para a sanção do prefeito projeto de lei aprovado aqui pela Câmara que regulamenta a colocação de placas móveis nas calçadas em frente a estabelecimentos comerciais, informando o estacionamento para clientes. Proposta de autoria do vereador Marcos da Rosa, do DEM. Outro projeto de lei também aprovado aqui pelo Legislativo, de autoria do vereador Robinho, do PR, cria o selo Empresa Amiga do Ciclista, que deve ser distribuído anualmente às empresas que oferecem a funcionários e clientes bicicletários integrados com banheiros, chuveiros, armários e vestiários. Clubes de caça e tiro participam de campeonato de bolão feminino. A noite foi marcada por uma confraternização e a entrega de troféus das 5 equipes que participaram do último campeonato feminino de bolão da região. Em quinto lugar ficou Salto do Norte, quarto Clube Itopavazinha, em terceiro Liberdade, em segundo lugar Velha Central. E a equipe campeã foi a do Clube Água Verde. A gente tenta manter os treinos bem sérios, bem firmes. Treinamos toda quarta-feira, durante 2, 3, 4 horas. Quantas vezes as atletas quiserem passar na cancha, elas têm a liberdade de passar. E agora, como nós logo vamos sediar a Taça Santa Catarina aqui na nossa casa, a gente tem treinado sábados, domingos, segunda, terça, todo dia que der a gente está na cancha e está treinando. As atletas são organizadas, cada uma leva sua bola com bolsa personalizada. E apesar do peso de quase 10 quilos, elas seguram firme e fazem com que o bolão deslize facilmente sobre o caminho lustrado até os pinos. São 90 mulheres de várias idades que estão envolvidas no esporte. Essas equipes já estão disputando campeonatos há mais de 10 anos. O campeonato é feito de forma de turno e retorno, né, conforme quem acompanha o futebol, aí, o Campeonato Brasileiro, assim, é turno e retorno, então com a somatória de pontos. Isso faz com que não exista uma partida final. Então é feita a somatória dos pontos, né, acumulados do turno e do retorno, para saber quem é o campeão e assim sucessivamente. E para as mulheres que ainda têm dúvidas sobre o esporte, a estudante de Educação Física esclarece. O bolão é um esporte muito universal, ele engloba quaisquer categoria, idade, peso, não tem nenhum tipo de preconceito nessa prática. Então não existe ter medo, existe ter um pouquinho de vergonha sim, mas isso é só no começo. O vereador Beto Tribes acompanhou o campeonato e ressalta a importância da modalidade. A modalidade de bolão é uma modalidade que representa o nosso município em campeonatos regionais, estaduais, nacionais, e atletas até participaram em campeonatos internacionais. Então é uma modalidade que deveria de ser melhor até preservada no nosso município, deveria de ser melhor incentivada, mas a associação faz o seu trabalho com os clubes do nosso município. É uma modalidade, é um campeonato que mantém os atletas de um certo nível, assim como também cria novos atletas para essa modalidade. Por isso a importância de manter vivo o Campeonato Municipal de Bolão Feminino. E agora você acompanha os destaques da sessão ordinária aqui na Câmara. Nesta quinta-feira, na abertura do grande expediente, Letícia Moreno Frota, integrante do coletivo feminista Casa da Mãe Joana, fez uso da tribuna para falar sobre a cultura do estupro. Ela salientou que a fatalidade contra uma jovem no Rio de Janeiro não é um caso isolado e que é preciso lutar contra o machismo todos os dias. Nos pronunciamentos, a vereadora Helenice Luqueta afirmou que, além da violência física, as mulheres sofrem violência moral e psicológica. Chamei atenção e quero chamar a atenção às mulheres que não se calem, porque a violência física, a violência sexual, ela deixa marcas no corpo e também na alma. Mas a violência psicológica e moral, ela deixa marcas que não conseguem ser visualizadas. Então, quantas vezes as mulheres elas são denegridas, injuriadas, humilhadas e nada acontece. Então, a mulher, ela deve, parte dela, lutar
para que essas questões comecem a ser evidenciadas e para que a gente mude essa cultura no nosso país e, quem sabe, na nossa cidade. O presidente Mário Hildebrand falou sobre o cumprimento do regimento interno, destacou experiências e ações em favor das crianças retiradas de suas famílias por violência e, entre elas, a violência sexual. Apresentei a discussão sobre a minha participação inicialmente na inauguração da nova sede do Abrigo de Crianças e, em relação a isso, inclusive eu já fiz uma associação clara e mostrando para as mulheres que estavam aqui, dizendo que o parlamento e as pessoas do parlamento, inclusive, se manifestaram em relação a mim como presidente, que eu não tinha conhecimento em relação ao que é a questão da cultura do estupro. Informei a elas que, enquanto eu estava como secretário, tive a infelicidade de atender 2 meninas que foram abusadas, uma durante 9 anos e outra durante 5 anos pelos seus pais sexualmente, ou seja, desde que nasceram. Então, demonstrei, inclusive, que aqui nessa casa nós temos a clareza dessas coisas, mas que o presidente tem uma função muito clara, muito presente de cumprir o regimento interno e de que não pode ceder a pressões apenas porque a pessoa XY acha e que a casa tem que caminhar, e uma das prerrogativas fundamentais do presidente é cumprir o regimento interno, está escrito no regimento interno e eu não posso fugir dessa demanda. E, inclusive, demonstrei do meu conhecimento em relação à violência que as mulheres sofrem. Claramente, enquanto secretário, eu atendi as questões das mulheres vítimas de violência, ampliei essas ações. Enquanto secretário, ampliei o atendimento de crianças vítimas de violência sexual, inclusive o estupro e abuso. O vereador Célio Dias prestou homenagem póstuma ao radialista e vereador Rodolfo Sestrem, falecido há 14 anos. Tenho lembranças dele desde o início da década de 80, final da década de 70, do programa Polícia Notícia, na rádio. E ontem fez 14 anos que nós perdemos Rodolfo Sestrem, né? Um amigo, um homem da imprensa, né? Um homem que amava o esporte, um vereador atuante, né? que brigava e lutava muito pela nossa cidade, e sempre com a visão, com um olhar positivo para a nossa cidade, e nós fizemos questão hoje de fazer uma homenagem ao Rodolfo Sestrem, né? E para que a cidade não esqueça, né? Não esqueça, que ele não fique no esquecimento. E nada mais justo que essa casa hoje também, como ele fez parte desse parlamento, como colaborador, como servidor competente que era, e também como vereador dessa casa, nada mais justo do que fazer essa homenagem. Zeca Bombeiro voltou a falar sobre segurança pública e destacou os 90 anos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Em outro momento, falou sobre o Clube Atlético Metropolitano. O Metropolitano na Série D, mesmo com um time jovem, um time novo, um time que vai iniciar nas mãos do César Paulista, quer dizer para vocês que não é que nós não vamos esperar muito. Nós temos aqui ajudar o César Paulista nesse trabalho, plantar agora para colher no futuro. O que eu quero dizer com isso, Minosso, é que preparar o time, sim, porque o ano que vem estaremos na Série D de novo. Então esse ano na Série D, aí vem o ano todo com futebol, o ano que vem o catarinense, com essa mesma equipe, deveríamos manter essa juventude para o ano que vem, e o ano que vem sim, daí pegar com tudo na Série D, para ver se a gente pelo menos consegue subir para a Série C com esse time, e toda a torcida apoiando. Quero pedir o empenho de todos, o apoio de todos, para que juntos somamos esforços e possamos sim ajudar o César Paulista e o presidente nessa luta, nessa batalha, e todos os envolvidos com o Metropolitano, com os jogadores, com a diretoria, para que possamos somar e fazer com que realmente Blumenau tenha um time, tenha uma equipe para bem representar o nosso município a nível nacional. Nas votações, destaque para a aprovação do projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que institui o Código de Proteção e Bem-Estar Animal, bem como suas emendas e subemendas. As normas vão auxiliar a atuação do Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos em Blumenau. Para entrar em vigor, o projeto precisa passar pela sanção do Executivo. A PAI de Blumenau precisa de voluntários para ajudar no pedágio da entidade no dia 11 de junho, que é no sábado da próxima semana. Quem tiver disponibilidade e quiser auxiliar nesta causa pode entrar no site da PAI e preencher lá um cadastro. O pedágio beneficente vai acontecer então no dia 11, das 8 da manhã à 1 da tarde, nas principais sinaleiras da cidade.
A sexta-feira começou com pouca nebulosidade e predomínio de sol aqui em Blumenau. Porém, ao longo da manhã, a gente foi observando já aumento gradual da cobertura de nuvens devido a ventos fortes que sopram lá no alto da atmosfera. Para a tarde desta sexta-feira, então, o céu continua com bastante nebulosidade. Para o final de semana, então, especialmente a partir da tarde do sábado e, sobretudo, no domingo, a gente vai ter, então, uma condição de céu encoberto e a partir da tarde do próximo domingo, inclusive com condições para chuva de intensidade fraca e de forma isolada devido à passagem de um novo sistema de baixa pressão aqui por Santa Catarina. De maneira geral, então, o final de semana vai ser com bastante nebulosidade e umidade do ar mais alta se comparada com os últimos dias. As temperaturas máximas não passam muito dos 18 graus no período das tardes. Com a previsão no tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Não esqueça que amanhã e domingo, aqui na TVL, tem um resumo da semana com as principais informações da Câmara de Vereadores. Para mais notícias, veja nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e um excelente final de semana para você.